A Polônia está se armando para enfrentar um novo capítulo em sua história geopolítica. Em um cenário onde a diplomacia falha, Varsóvia decidiu que é hora de agir. O que levou esse país a adotar uma postura tão audaciosa em meio a tensões crescentes no leste europeu? Prepare-se para entender como a história moldou essa decisão e o que isso significa para o futuro da segurança na região. Diante do aumento das ameaças na região e da crescente instabilidade geopolítica, a Polônia tomou a decisão estratégica de adotar um comportamento mais firme e independente, deixando de lado as abordagens diplomáticas tradicionais. O país, percebendo que as negociações já não garantem mais a sua segurança diante das circunstâncias cada vez mais hostis, optou por priorizar ações concretas e visíveis que reforçam sua posição no cenário internacional. Essa mudança na postura polaca reflete uma adaptação para os novos desafios impostos pelo contexto geopolítico, com Varsóvia colocando a proteção de seu território e interesses em primeiro lugar, sem hesitar em recorrer a métodos mais diretos. A recente movimentação de forças militares polacas, em especial o deslocamento de tanques Abrams M1 A1FE, ilustra de forma clara a mudança de direção estratégica do país. Em vez de adotar uma abordagem mais passiva, a Polônia optou por mostrar sua força através de ações tangíveis. O posicionamento desses tanques, parte da 19ª Brigada Mecanizada, a apenas 100 quilômetros da fronteira com a Rússia, não é apenas uma simples mudança na disposição das tropas, mas um sinal claro de que o país está adotando uma postura muito mais assertiva. Ao posicionar esses veículos blindados em uma área de alta tensão, Varsóvia não apenas reforça suas defesas, mas também envia uma mensagem inequívoca sobre suas intenções em relação à segurança regional. Inicialmente, a Polônia havia projetado a aquisição de tanques de fabricação nacional, os PT-90-1, para fortalecer suas capacidades militares. No entanto, com a escalada das hostilidades e as dificuldades que a Ucrânia tem enfrentado no campo de batalha, os planos da Polônia precisaram ser revistos. O envio dos T-72 à Ucrânia para ajudar nas defesas ucranianas resultou em perdas consideráveis, o que deixou a Polônia sem a capacidade de resposta esperada. Foi então que o governo polaco decidiu buscar uma solução mais robusta e poderosa, optando pelos Abrams M1 A1FEP, cujas características tecnológicas superiores fornecem uma vantagem crucial para o país em um cenário de conflito de alta intensidade. Essa mudança na estratégia não é apenas uma questão de substituição de tanques, mas um reflexo de um esforço para posicionar a Polônia como uma força central na região, capaz de influenciar diretamente a dinâmica de segurança no leste europeu. O país tem investido fortemente em seu aparato militar e a entrega de 116 unidades de Abrams M1 A1FEP marca apenas o começo. A Polônia espera a chegada de 250 tanques M1A2 CV3 ao longo deste ano, sinalizando que o país está se preparando para uma resposta prolongada e robusta em caso de agravamento da situação. Essa movimentação reflete não apenas a necessidade de autossuficiência em termos de defesa, mas também uma tentativa de garantir uma posição de liderança no equilíbrio de forças europeias, especialmente em relação à Rússia. A rapidez com que essas entregas estão ocorrendo levanta questionamentos sobre as reais intenções de Varsóvia. Alguns observadores veem esse movimento como um fortalecimento necessário da defesa polaca, enquanto outros acreditam que a ação polaca possa estar mais ligada a uma tentativa de provocar ou desafiar a Rússia diretamente. Independentemente da motivação, o aumento das forças militares polacas e sua proximidade com a fronteira russa indicam uma postura mais ofensiva, que pode ter consequências significativas para a estabilidade regional. Esse posicionamento pode ser interpretado como uma tentativa de garantir uma maior influência na região, com a Polônia buscando assumir o papel de uma potência regional mais autônoma e resiliente. A resposta de Moscou não se fez esperar, com o governo russo, liderado por figuras como Dmitry Medvedev, lembrando a Polônia das consequências históricas de desafiar uma superpotência. Medvedev, em tom de ironia, alertou sobre os riscos de provocar a Rússia, sugerindo que Polônia poderia estar cavando um buraco mais profundo ao
se aproximar de um conflito direto. Em um cenário onde as relações entre Polônia e Rússia sempre foram complexas, com séculos de confrontos e tensões, a atual situação é um reflexo de uma história de desconfiança mútua. A Polônia, que já passou por invasões e partições ao longo dos séculos, é bem ciente dos riscos de provocar um inimigo tão poderoso quanto a Rússia. O grande poder militar da Rússia, que conta com 1 milhão de soldados ativos, além de um imenso arsenal nuclear, coloca a Polônia em uma posição vulnerável se o conflito escalar para um confronto direto. Embora os Abrams sejam excelentes em termos de tecnologia, a discrepância em números e poder de fogo pode tornar essa movimentação polaca um movimento arriscado. Com o objetivo de proteger seus interesses e garantir sua segurança, a Polônia também se posiciona como um importante membro da OTAN, recebendo apoio militar dos Estados Unidos. Esse apoio, no entanto, transforma a Polônia em um alvo prioritário no caso de uma intensificação do conflito. Com um complexo sistema de defesa como os S-400 da Rússia e sua capacidade de adaptação tática, qualquer movimento polaco perto da fronteira com a Rússia não é visto apenas como uma questão militar, mas como um ponto de inflexão potencial para uma nova era de confrontos. As ações polacas, portanto, têm implicações não só para a segurança do país, mas para o equilíbrio da região como um todo. Especialistas em segurança observam que a atual postura da Polônia pode ser vista como uma tentativa de consolidar sua presença como potência militar na região da Europa Oriental. O movimento de posicionar tropas avançadas nas proximidades da fronteira com a Ucrânia vai além de uma simples medida defensiva, podendo ser interpretado como um sinal de que Varsóvia busca fortalecer sua posição e talvez até provocar uma confrontação direta com a Rússia. Não demorou muito para que Moscou respondesse, com Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, fazendo duras críticas e lembrando a Polônia das consequências de desafiar uma superpotência militar, destacando as sérias implicações de provocar um adversário como a Rússia. A relação histórica entre Polônia e Rússia tem sido marcada por ciclos de conflitos e tensões constantes. Durante séculos, o território polaco foi um ponto de disputa entre potências vizinhas e eventos como as partições polacas, que ocorreram entre 1772 e 1795, quando a Polônia foi dividida entre a Rússia, Prússia e Áustria, deixaram cicatrizes profundas na memória nacional polaca. Esse passado turbulento alimenta a desconfiança de Varsóvia em relação a Moscou, uma potência militar que atualmente possui um poderio imenso e uma grande disparidade em relação à força militar polaca. Hoje, a Polônia mantém aproximadamente 150 mil militares ativos, com uma capacidade de reserva limitada. Em contraste, a Rússia conta com 1 milhão de soldados em serviço ativo e 2 milhões em reserva, além de um arsenal nuclear imenso. Mesmo com a presença dos modernos tanques Abrams, que são veículos de combate altamente avançados, a Polônia continua em grande desvantagem militar quando comparada à potência russa, que domina o campo de batalha não só em termos de número de tropas, mas também em capacidade de destruição. A decisão de reforçar sua presença militar não pode ser vista de forma isolada. A Polônia, com sua postura mais agressiva, se posiciona como um pilar estratégico da OTAN no leste europeu. Com investimentos em infraestruturas avançadas de defesa, incluindo sistemas de radar e mísseis de defesa aérea fornecidos pelos Estados Unidos, Varsóvia assume um papel central na segurança da região. No entanto, essa postura também a coloca em uma posição de grande risco, tornando-a um alvo prioritário caso as tensões com a Rússia se intensifiquem. O movimento polaco pode ser interpretado como uma tentativa de se afirmar como líder regional, mas também pode ser visto como um risco crescente para a estabilidade de uma região já marcada pela insegurança e pela possibilidade de um conflito maior. Com o aumento da presença militar na região e o apoio à Ucrânia, a Polônia corre o risco de ser vista como uma provocadora que busca explorar a instabilidade da Ucrânia para avançar seus próprios interesses territoriais no oeste do país.
Esse tipo de movimentação, embora estratégica, pode gerar uma reação mais forte por parte da Rússia, que já demonstrou em várias ocasiões sua disposição para responder com força. Os sistemas de mísseis russos, como o RS-20 e 4 Yars, aliados a uma poderosa força aérea, garantem que a Rússia seja capaz de responder a qualquer provocação de maneira devastadora. Em termos de tecnologia militar, os Abrams são impressionantes, com seu blindagem avançada e mobilidade. Mas o terreno e a experiência tática de combate de um país como a Rússia podem representar um desafio significativo. A Rússia tem uma capacidade comprovada de adaptar suas forças e superar inimigos com tecnologia superior, como demonstrado em conflitos anteriores. O sistema de defesa S-400 e a experiência militar acumulada em cenários de combate real tornam qualquer incursão polaca um desafio, mesmo com os tanques Abrams em posição. A movimentação dos tanques polacos, portanto, não é apenas uma simples operação militar. Ela carrega uma mensagem política clara. Varsóvia busca consolidar sua posição como líder regional, com o apoio estratégico dos Estados Unidos, mas esse caminho não está isento de riscos. A história da Polônia, marcada por confrontos com potências vizinhas, serve de alerta para o país, lembrando-lhe das consequências de enfrentar uma potência militar como a Rússia.